Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre um personagem bíblico pouco falado, mas alguém que foi muito importante na vida dos primeiros missionários, dos primeiros pregadores do Evangelho. E ele também, ele próprio, foi um missionário. Quero falar com você sobre Barnabé. Nós estamos vivendo tempos bem difíceis e nós estamos necessitando de Barnabés nesses tempos. E a proposta que eu tenho para você é que você ouse ser como Barnabé. Ouse ser como Barnabé. Porque no mundo está cheio de pessoas que vão desapontar, que vão lhe colocar para baixo, que vão tentar lhe desviar do caminho do Senhor. Porém, Barnabé era aquele homem que era um encorajador. E eu quero desafiar você hoje a ousar ser como Barnabé, um encorajador. A primeira vez que a gente ouve falar em Barnabé na Bíblia, nas Escrituras, é no livro de Atos, no capítulo 4, no finalzinho do capítulo. Nós estamos esse mês de fevereiro estudando o livro de Atos e por conta disso eu estou assim cada dia mais empolgada com cada um dos personagens que aparecem no livro de Atos e por isso eu decidi conversar com você hoje sobre Barnabé. Versículo 36 e 37, os dois últimos versículos do capítulo 4 de Atos, principalmente o 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ou filho da exortação, ou filho do encorajamento, levita, natural de Chipre, como não tivesse um campo, ele o vendeu, tomou todo o dinheiro e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. Então, a primeira vez que a gente ouve falar de Barnabé, o seu nome na realidade é José. Ele era levita, porém era um levita helenista, porque ele nasceu em Chipre, ele não nasceu em Israel, nasceu na ilha de Chipre. E depois do dia de Pentecostes, quando a igreja começou a se reunir, a igreja começou a crescer e a necessidade do povo começou a aparecer, Barnabé, vendo a necessidade daquele povo, vendo que aquele povo necessitava, ele pega um campo que ele tinha, ele vende esse campo e ele vem com o dinheiro e deposita aos pés dos discípulos. Barnabé foi um cristão do primeiro século que marcou a sua vida, foi o encorajamento. Ele era alguém que não media esforços para ver o outro crescer, para ver o outro se destacar. Ele era alguém que encorajava, que lutava junto com o outro. Um dos primeiros cristãos a aparecer depois do Pentecostes, começa a aparecer o nome, é exatamente esse homem, Barnabé. Esse José, que vende uma propriedade que possuía e coloca aos pés dos discípulos todo o dinheiro para que esse dinheiro fosse usado de forma que ninguém tivesse falta de nada. A Bíblia diz que no começo a igreja primitiva ela era unânime na oração, na comunhão e no partir do pão. E esse Barnabé vende a sua propriedade e coloca aos pés dos discípulos para que eles administrem de acordo com a necessidade da igreja naquele momento. Ao contrário daquele jovem rico que se aproxima de Jesus, chama Jesus de mestre, chama Jesus de bom. No entanto, quando Jesus diz, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, ele volta entristecido, porque tinha muitos bens. E não era capaz de se desvencilhar desses bens para seguir a Jesus. Barnabé é totalmente diferente. E ele era judeu e era levita, apesar de ser um helenista, da fala grega. Mas ele era judeu e era levita. Originalmente, conhecido como José, eu disse para vocês. E o seu nome
O interessante é que o seu nome foi dado pelas outras pessoas, pelos próprios discípulos. Foi mudado para Barnabé pelo seu comportamento, pela sua maneira de agir, por ser uma pessoa encorajadora, por ser uma pessoa que gostava de consolar. E o seu nome passou a ser Barnabé, que significa filho da consolação, ou filho da exortação, ou encorajador. Ele era da ilha de Chipre, como foi dito aqui no versículo 36. Uma ilha que ficava no Mediterrâneo, uma ilha muito extensa, muito grande, para onde os romanos haviam enviado um grande contingente de judeus. Pegou alguns judeus, jogou para lá. E ele nasceu lá nessa ilha. Como um levita, Barnabé não poderia possuir terras, isso em Canaã. Como ele não estava mais em Canaã, como ele nasceu em Chipre, a Bíblia não diz como ele conseguiu as terras, mas certo é que ele tinha um campo, tinha terras, e ele pega essas terras, e ele vende essas terras, e ele coloca o dinheiro aos pés dos discípulos. Como ele conseguiu a terra, a Bíblia não diz. Mas eu acredito que por Chipre ser uma cidade, uma ilha, mas muito próspera, um lugar onde tinha depósitos de cobre, e tinha uma madeira nobre, que de todos os lugares as pessoas vinham para comprar essa madeira e para adquirir o cobre para armamentos, para utensílios, fez com que essa ilha de Chipre se tornasse um grande centro comercial. E eu não sei se fazendo comércio ele adquiriu esse campo, eu sei que ele adquiriu o campo. Os primeiros cristãos, quando houve a morte de Estevão, quando houve o apedrejamento de Estevão, a perseguição se acirrou contra os cristãos, fugiram exatamente para essa ilha de Chipre, por causa da perseguição depois da morte de Estevão. Barnabé, ele era ousado e bem respeitado. Barnabé também era ousado e bem respeitado. Ele, quando Saulo tem um encontro com Jesus, Saulo, que era o perseguidor da igreja, Saulo, que a Bíblia diz que consentiu na morte de Estevão, quando apedrejaram Estevão, pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Paulo, de Saulo, e ele consentiu com essa morte, mas depois ele tem um encontro com Jesus, e depois que ele tem um encontro com Jesus, ele vem para a igreja, para se apresentar à igreja, ele não é aceito pelos discípulos. Os discípulos não querem aceitá-lo porque temem pela própria vida. Acham que ele pode estar fingindo, talvez. E Barnabé, no capítulo 9, no versículo 26 até o versículo 28, ele é esse homem que pega Saulo pela mão, traz Saulo aos discípulos, apresenta Saulo aos discípulos, diz, olha, pode confiar nele. Pode confiar nele porque ele tem o meu aval. Pode acreditar, ele está comigo. E ele traz Saulo aos discípulos e ele faz a defesa de Saulo. E ele, por causa de Barnabé, Saulo é aceito pelos discípulos. Então, Barnabé é esse encorajador que acredita. Barnabé é aquele que dá uma segunda chance. Barnabé é aquele que vai lhe defender. Por isso, hoje eu lhe convido, ouse ser como Barnabé. Quando todos estavam em dúvida sobre Saulo, ninguém queria aceitar. Barnabé é esse homem que leva ele pela mão e encoraja. Ele não só apresenta ele aos discípulos, mas ele passa a discipulá-lo. Ele passa a ensiná-lo. Ele passa a encorajá-lo. Ele também era um homem bom. Quando a igreja começou a crescer lá na Antioquia, e eles enviaram eles a igreja enviou Barnabé até Antioquia para ali, para ver o que estava acontecendo ali, porque alguns gentios começaram a entregarem a vida para Jesus, a crer no evangelho pregado, e eles enviam Barnabé para ali, e ali naquele lugar, no capítulo 11, eles dizem que ele era um homem bom e cheio de fé. Ele era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Está no capítulo 11, no versículo 22 ao 24. Eles dizem que ele era este homem bom, um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito Santo.
Há mais 3 homens que foram chamados de bom no Novo Testamento. Um é Jesus, foi chamado de bom pela multidão, está lá em João 7,12. Também foi chamado de bom pelo jovem rico, que nós já mencionamos aqui. E o outro homem foi José de Arimateia. No ato da crucificação de Jesus, ele também é chamado de um homem bom. Está em Lucas 23:50. E o outro, Barnabé, que também é reconhecido por ser um homem bom. Por ser um bom homem. Barnabé, ele viveu de acordo com o seu novo nascimento. Ele foi um homem que viveu encorajando os outros. O nome de Barnabé realmente fez jus a ele. Ele viveu encorajando os outros. Eu quero desafiar você hoje para ser um encorajador, para ajudar aquele que está caído a se levantar, para incentivar aquele que está sem esperança a se levantar em Deus. Barnabé foi esse incentivador nos tempos bons e nos tempos maus. Ele era um incentivador depois do Pentecostes, quando tudo estava bem, como tudo estava às mil maravilhas, a igreja crescendo, todo mundo empolgado, ele estava lá encorajando com a sua generosidade, vendendo o que tinha e colocando aos pés dos discípulos para que fosse usado de uma melhor maneira, de uma boa forma. Mas também quando a igreja foi dispersa e quando começou a perseguição depois da morte de Estevão, ele continuou sendo um encorajador. Ele também era ousado na sua pregação. Era um homem ousado na sua pregação. E nós devemos tomar o exemplo de Barnabé e encorajar os outros. Ouse ser como Barnabé. Aleluia. Encoraje nos bons e nos maus momentos. Não seja aquele que está junto só quando tudo está bem. Seja aquele que está junto quando tudo também não vai bem. Quando o desemprego chega, quando a doença chega, quando a dor chega. Ouse ser como Barnabé. Quando a congregação foi aberta na Antioquia, entre os gentios, Barnabé foi enviado pela igreja, como eu já falei aqui em Jerusalém, para aquela nova congregação. E quando ele vê aqueles irmãos ali, ele os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor. E a Bíblia diz que muitos foram os que se uniram a ele. Muitos foram os que foram acrescentados. Foi lá que, com o incentivo de Barnabé, com os ensinamentos de Barnabé, a igreja foi pela primeira vez chamada de cristãos. O povo, os discípulos, foram pela primeira vez chamados de cristãos, graças ao ensinamento de Barnabé naquele lugar. Antioquia, nessa época, era chamada rainha pagã do Oriente. Tamanho era o pecado daquele lugar. No entanto, ali naquele lugar onde o pecado reinava, a igreja se destacou de tal maneira que foi chamada pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, exemplos de Cristos, discípulos de Cristo. Foi por causa desse homem ensinando a palavra. Isso torna mais impressionante ainda. Ele tinha se tornado... A igreja ali se tornou o centro do cristianismo naquele lugar, por causa da pregação do evangelho e por causa de alguém que ousou acreditar, incentivar e encorajar. Barnabé está liderando e discipulando Saulo. E quando ele chega ali na Antioquia, Saulo está lá em Tarso. Ele volta para Tarso, pega Saulo, traz para Antioquia. E ali, juntamente com eles passam um ano discipulando a igreja. Ele, enquanto discipulava a igreja, também discipulava e ensinava a Saulo. Ele era um homem altamente confiável e respeitável. A congregação da Antioquia ficou sabendo através de um profeta que chegou e através do Espírito Santo, esse profeta profetizou naquele lugar que haveria uma grande fome
em todo lugar, em toda a terra. E a igreja de Jerusalém, na Judéia, estava sofrendo com esta fome. Eles fazem uma oferta, mesmo sendo novos convertidos, mesmo começando agora, eles aprendem com Barnabé o poder da generosidade, do encorajamento. E eles fazem uma oferta. E eles mandam essa oferta por Barnabé e por Saulo, porque eles eram confiáveis. Ouse ser como Barnabé, seja generoso, seja cheio de fé, seja cheio do Espírito Santo, seja confiável. Está lá em Atos 13 e 14. E eles levam esses mantimentos, ou esse dinheiro, lá em Atos capítulo 14, versículo 45 ao 52, eles levam esse dinheiro à igreja que estava em Jerusalém. E você vai ver desde lá do início, quando ele apresenta Saulo, em todas as posições que eles vão, em todos os lugares que eles vão, você vai ver sempre Barnabé e Saulo, porque Barnabé era o líder, Barnabé era o discipulador, Barnabé era o mestre. Mas ele chega em um certo lugar que Paulo prega, agora já se destacando como Paulo, prega de uma maneira tão ousada. Lá em Listra, quando eles chegam ali, eles pregam de uma forma, Paulo se destaca de uma maneira tão ousada para pregar, mas como Barnabé era o mestre, eles acham que eles são dois deuses, e eles acham que ali está Platão e Mercúrio, dois deuses, Zeus e Hermes, dois deuses, e eles começam a adorar, aquele povo começa a querer idolatrar a Barnabé e a Saulo, e eles começam a querer fazer sacrifício de um animal, e a trazerem guirlandas e colocando sobre eles. Imediatamente, Barnabé e Saulo repreendem o povo, e Paulo rasga as suas vestes e diz: por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens iguais a vocês. Repreende imediatamente, ao contrário de Herodes, que ao ser chamado de Deus pelo povo, recebe o crédito e imediatamente foi tocado pelo anjo do céu e morreu comido de bicho, porque quis receber uma glória que não lhe era devida, que não era dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Barnabé entendeu isso. Barnabé é um exemplo, ouse ser como Barnabé. Barnabé é um exemplo fiel, de alguém que era fiel ao Senhor. Barnabé é um exemplo de generosidade, porque ele não tinha nada para ele como precioso, mas ele colocava tudo aos pés do Senhor. Ele era uma pessoa altruísta, que deixou toda a sua riqueza para se tornar um pregador itinerante da palavra de Deus. Barnabé era um exemplo de confiança. Ele confiou em Saulo quando ninguém confiava, quando ninguém acreditava. Ele confiou em Saulo. Barnabé era humilde. Ele teve humildade para reconhecer e levar o seu campo, o dinheiro do seu campo aos discípulos, apesar dele ser tratado com preconceito, pois ele era um helenista. E os judeus tratavam, sim, de forma diferente. Barnabé era mestre e pregador. Foi um dos primeiros a levar o evangelho aos gentios. Ele ensinou e pregou em todo o mundo romano. Ele acreditou em Saulo. Ele instruiu. Até que depois, lá na frente, depois do capítulo 11, depois desse episódio que eles tentam adorá-los, já não é mais Barnabé e Saulo. É Paulo e Barnabé. O discípulo começa a superar o mestre. Isso não causou inveja no coração de Barnabé. Pelo contrário, é como se Barnabé estivesse ali dizendo: vai, eu acredito em você. Foi para isso que eu lhe ensinei. Aleluia. Quantos líderes nos dias de hoje, quando um liderado, um discípulo seu começa a se destacar, ele fica tomado de inveja e às vezes quer destruir esse discípulo. Barnabé não era assim. Barnabé se alegrava com o crescimento do outro. Ouse ser como Barnabé e se alegre com o crescimento do outro. Barnabé foi um exemplo de encorajador, por isso ele ficou conhecido por suas palavras de incentivo, filho da consolação, filho da exortação, um encorajador. Você pode influenciar outras pessoas por seu exemplo fiel.
ouse ser como Barnabé, seja um encorajador. Aleluia. Aprenda com Barnabé a ser generoso. Aprenda com Barnabé a ser cheio de fé. Aprenda com Barnabé a ser cheio do Espírito Santo. Aprenda com Barnabé a ser um encorajador, um consolador, aquele que levanta, aquele que incentiva, aquele que se senta na arquibancada do coração e diz: vai, você vai conseguir. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que essa palavra arda no seu coração e que você hoje decida ousar ser como Barnabé. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Deus abençoe sua casa, sua família e o seu coração, em nome de Jesus.